assim, a gente vai ter o regime militar que vai ser um golpe patrocinado pelos Estados Unidos. Sim. Isso é cabal. Se a gente pega Castelo Branco, os 2 primeiros governos militares são totalmente alinhados com os Estados Unidos e a gente perde completamente a nossa ambição. Eles aceitam, por exemplo, na questão, a gente estava negociando transferência tecnológica com os alemães para a gente desenvolver usinas nucleares. Os Estados Unidos meteu o bedelho e falou, não. Eu cedo a centrífuga, mas você não pesquisa. Usa a minha. Aceitou. Em diversos outros setores da indústria, os Estados Unidos vinham e falavam, não pesquisa. Eu cedo a minha para um projeto de cooperação, mas você não vai ter a tecnologia. E o JK fez isso com a indústria automobilística, por exemplo. São governos que aceitam isso. Mas não tem como você criticar, nesse aspecto, Médici e Geisel. Os caras falam assim, o Médici, por exemplo, endureceu o regime. Uhum. Mas ele começou a investir na indústria nacional de computadores, no projeto nuclear paralelo. Aí, dane-se os órgãos internacionais. Não pode pesquisar, não sei o quê. Irmão, não vai ter nem fiscalização. Você não vai nem saber que eu tenho projeto nuclear. Que se dane. Foi lá e fez a ultracentrífuga. Não sei se vocês conhecem a história o Amarantes. Pode contar aí. Não sei não. Eu sei que o Brasil já teve entre os 5 mais avançados na tecnologia de enriquecimento, né? Então, Não, do usina nuclear, no caso. Finalzinho da década de 70, a gente tinha o coronel Albano do Amarantes. Ele... Tenho quase certeza que esse era o nome do sujeito mesmo. Ele trabalhava lá no CTA. E ele estava desenvolvendo tecnologia de enriquecimento de urânio com lasers. Estava fazendo vários experimentos com isso. E aí ele importava urânio enriquecido dos países árabes através da Avibras. Sim. E Israel pegou que estava rolando esse negócio. Porque ele falava que era materiais bélicos, era coisa da empresa. E a Avibras era uma empresa privada, né? Sim. Então não tem nada a ver com o Estado brasileiro. Mas aí vinha o urânio enriquecido pra cá pra gente fazer os testes. Moleque. Deu misteriosamente, esse tenente-coronel apareceu morto, com disenteria, com sinais de intoxicação. As más línguas apontam que o agente Gesten Zeng, um agente da Mossad, Mossad, o cara? havia se infiltrado no hotel em que ele estava hospedado. Coincidentemente, tinha um cara da Mossad no hotel onde o cara que flageou estava no dia. Aí a gente tem o nosso herói nacional, e esse herói, estranhamente perseguido pela Lava Jato, que é o Almirante Otton. Ele assume o projeto e ele desenvolve as ultracentrífugas brasileiras, e Angra 1 e Angra 2 operam com tecnologia 100% nacional. Isso aí só foi possível como? Programa paralelo. Não tem que ficar falando, dando satisfação pro mundo sobre o que a gente faz ou deixa de fazer aqui dentro. Foi quando a gente parou de querer negociar com os Estados Unidos, de buscar cooperação tecnológica. A gente só sentou e falou, vai lá no ITA, vai lá no CTA, se enfurna lá, esconde isso a 5 portas e dá-lhe tecnologia. A gente alcançou soberania nesses pontos, cara. A gente melhorou nossas tecnologias de comunicação, tudo isso nacionalmente, graças ao Médici e o Geisel. E aí, vai lá, a galerinha de esquerda, na década de 80, vai fazer o quê? Não, é um atentado contra a população ficar enriquecendo urânio, quer fazer bomba atômica. Agência internacional, fiscalize isso aqui, dá sanção no Brasil, tira... Cara, isso aí é sabotar a pátria, cara. É o que eu falei, eu não consigo levar a esquerda a sério, porque no passado mete agente estrangeiro aqui dentro pra dar golpe de Estado contra a vontade popular. Que vem aqui e, quando é cômodo, se junta com elites estrangeiras pra sabotar programas internos só porque não são eles sentados na cadeira. Cara... Você já ouviu falar que o Lula foi cooptado pela CIA? Não é necessariamente pela CIA, mas tem dedo. Que é o Golbery do Couto e Silva. Esse cara era o mago do regime militar. Ele era da ala de Sorbonne. A ala de Sorbonne era uma ala golpista em 64, mas que eles tinham a ideia de uma intervenção saneadora. Qual que foi o projeto que os Estados Unidos apoiou ali na derrubada do Goulart? Eles financiaram uma série de complexos que iam angariar jornalistas, pensadores, economistas, ia financiar esses caras para ficar descendo um porrete no governo trabalhista do João Goulart, que era só um governo nacionalista, até cair a pecha sobre ele que ele era comunista.
aquilo que o Vargas temia, que ia ter uma polarização, que isso ia acabar em uma interferência estrangeira. Estranhamente aconteceu em 64. Entre os militares, tinha a ala de Sorbonne e a linha dura. Os Sorbonne acreditavam nessa intervenção saneadora. A gente tira os comunistas, que eram os trabalhistas, o objetivo era acabar com o PTB. O trabalhismo tinha que sumir, qualquer vertente nacionalista some. Eles iam fazer essa limpeza e passar o poder para um civil bem nos moldes de JK, que é o nacionalismo dependentista. Eu vou criar indústria, eu vou não sei o que, mas com multinacionais. Esse aí era o temperinho que eles queriam, porque é um cara que ainda ia ter essas feições nacionalistas que estavam na memória do brasileiro, mas nos detalhes é que o diabo mora, né? Aí ia ser uma industrialização sem desenvolvimento tecnológico pleno, sem indústria nacional, a economia continuaria sendo governada externamente. Mas ela vinha com brilho de vir mais facilitada, ela vinha com mais rápido, trabalho, né? 50 anos em 5. Isso, é isso. Mas aí, o Golbery do Couto e Silva, ele era um general da Escola Superior do Exército. E lá eles se preocuparam em desenvolver diversas teorias geopolíticas de como o Brasil deveria se posicionar na Guerra Fria. Então, a visão do Golbery é que o Brasil deveria se alinhar aos Estados Unidos para combater o comunismo ateu. Então ele já tem essa visão judaico-cristã da coisa assim, de que os Estados Unidos seriam a representação do Ocidente. E aí o Brasil teria um papel extremamente estratégico para os Estados Unidos, que deveria o tratar como um parceiro especial nos moldes que os europeus receberam na época, porque o Brasil poderia criar a segurança marítima do Atlântico Sul. A gente poderia, numa possível guerra com a União Soviética, resguardar o Atlântico entre a costa angolana e brasileira. A gente teria uma marinha muito capacitada para fazer esse trabalho e os Estados Unidos não precisavam fazer. A gente seria tipo o capataz dele. Assim. Frente ali. Então era uma ideia extremamente dependentista, mas que queria colocar o Brasil com algum peso estratégico para cumprir essa função. O que aconteceu? O Golbery, ele pertencia a essa ala de Sorbonne que queria devolver o poder aos civis, mas acontece o golpe dentro do golpe. A linha dura do exército não aceita devolver o poder e dá foco nas guerrilhas. Enquanto as guerrilhas não cessarem, a gente não sai do poder. E aí entra a teoria de segurança nacional, que na Guerra Fria, a guerra não era mais só com armas. Então, qualquer um pode ser um terrorista. Qualquer elemento que teve um livrinho do Che Guevara pode ser um possível guerrilheiro. Então, a gente tem que pensar como desarmar esses opositores internos, esses terroristas internos, para que então a gente possa fazer uma abertura lenta, gradual e segura. Aí vem a teoria da panela de pressão, que é aí que o Lula entra na história. Porque o Golbery falava, a gente precisa combater a guerrilha sim, perigoso ter um elemento externo aqui dentro, mas a gente tem que dar alguma forma da esquerda se verbalizar, se vocalizar, para que ela não veja no campo de batalha a sua forma de expressão. Então libera as universidades, libera o jornalismo, deixa os caras falar aí, porque quando eles falarem que a gente é uma ditadura, a gente fala, não, vai pra faculdade, você pode falar lá de marxismo, você não precisa pegar em armas. Então, eles vão comendo pelas beiradas. O Lula, ele é um sindicalista bem picareta já, né? Tipo assim, quem mora no interior, ali no ABC, já sabe as histórias de concordatas a portas fechadas, né? Nem sempre o interesse do trabalhador era a prioridade. Então, ele era um cara que tinha esse trânsito porque o Golbery, tem relatos de que ele apresentou o Lula aos principais capitães de indústria de São Paulo, os principais industriais do Brasil, os empreiteiros. O Lula foi tendo contato a partir do Golbery do Couto e Silva. Qual que era a ideia? O regime militar foi posto lá para derrotar quem? Para tirar quem do poder? Na verdade, era para não entrar os comunistas, não. Não. Era para barrar o comunismo, não. O comunismo não era uma ameaça. Quem que era comunista no Brasil na década de 60? Ninguém. Não tinha. O trabalhismo era a ameaça. O desenvolvimento soberano independente era a verdadeira Revolução Brasileira. Eram os caras que tinham capilaridade, tinham um partido nacional, conseguia conclamar os trabalhadores para vir para as ruas. Isso é a Revolução Brasileira verdadeira. Os comunistas estavam lá brincando de ser rebelde. Então, assim,
o Golbery, ele tinha como foco não deixar num processo de abertura o trabalhismo voltar à vida pública. Brizola foi exilado, o João Goulart morreu em condições extremamente suspeitas. Dizem que ele era espionado pela CIA e dizem que ele foi envenenado, né? Então, assim, o grande objetivo era não deixar que uma força trabalhista retornasse e se restabelecesse. Qual que é a melhor forma de você fazer isso? O Partido dos Trabalhadores. Você pega uma figura popular, coloca ele ali com a classe patronal para eles não se assustarem, não confundirem. Vai que eles acham que é realmente um novo Getúlio. Não, cara. Tá entre mãos aqui, ó. Empreiteiras. Fica tranquilo. As empreiteiras foram quem mais sorriu depois, né? Então, assim, foi um cara que foi plantado para acabar com o Brizola, para impedir a volta do trabalhismo e criar uma oposição controlada. Uma oposição que não vai brigar com capital estrangeiro, que não vai brigar com banco, que não vai brigar com empreiteiro, que não vai incendiar a classe trabalhadora para reivindicar manobras políticas e seus interesses de fato. Cara, é muito difícil não crer. Cara, e realmente ele conseguiu minar o Brizola, né, cara? Sim. Acabou com todas as tentativas do Brizola depois que ele aparece. Ele passa a ser o nome mais forte, né, no cenário. Ele vai tendo um fogo amigo, né? Eles vão falar assim, que a gente é a esquerda pura. O Estado Novo, por exemplo, foi corrupto, né? Eles começam a criar a carteirinha de esquerdista. Só pode ser esquerda quem eu licenciei a carteirinha, hein? Esses caras aí... Tanto é que nos últimos anos do Brizola, ele tinha lá a série no jornal lá, era Tijoladas, alguma coisa assim, que era ele descendo porrete no Lula, que é o que toda a esquerda minimamente sã hoje desce o remo no Lula. É o Brizola real, lá, né? A esquerda real, né? O Brizola já tava falando tudo isso. Trouxa é quem acreditou, né?